E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Matheus e hoje a gente está desfalcado do Alisson porque o pobre não pagou a internet, ou seja, a internet dele foi cortada e ele não tem condições de gravar o vídeo com a gente. Porém, mesmo com esse desfalque, estamos aqui para fazer a análise da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter empataram em 1-1. Jogo bem agitado, expulsões, muita raça. PP fez mais um, mas eu não vou fazer a piada do PP e Neném. Podem ficar tranquilos. E se você não pegou a referência, assista aí o nosso resumo da Libertadores. Galhardo marcou para o Inter, se isolou na artilharia. E se você assistiu aos palpites da rodada, eu avisei que esse seria o placar. Sem muita enrolação. 1-1. Mais um Grenal sem vitória do Inter. E aí, Matheus, o Grêmio manda no Sul? Ultimamente tem mandado, né? 11 jogos já que o Inter não vence o Grêmio. E esse Grenal aí foi mais um Grenal normal. Porrada, expulsão. E Grenal é isso daí mesmo. Muito mais na raça do que na técnica. E o Grêmio mantém sua invencibilidade. É isso, foi um bom jogo, né? Igual você falou, bem movimentado, muita raça, grande clássico. Vamos seguir. Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 e segue invicto no Brasileirão. William e Rafael Veiga fizeram para o Verdão, Eduardo Brodock Que burro, dá zero pra ele. para o Vozão. Depois de uma goleada na Liberta e mais uma vitória no Brasileirão, será que o Lucha vai ter um pouquinho de paz, Matheus? Pois é, mano, deveria ter, só que a imprensa ainda tá no pé porque essa vitória aí contra o Ceará foi suada, mano. Teoricamente deveria ser um jogo muito mais fácil pro Palmeiras. Porém, no futebol a gente sabe que é isso aí. O Ceará também fez um bom jogo, mas prevaleceu aí o fator casa aí no Allianz Parque e o Palmeiras ganhou o jogo. Boa vitória, boa vitória. Boa vitória. Vamos seguir. Bragantino e Corinthians. 0-0. Também avisei que seria esse placar. Os dois com 1-1, cara. Que sacanagem. 0-0. Jogo sem emoção, o resultado não poderia ser diferente. E aí, Matheus, você acredita que um dos dois, ou talvez os dois elencos, os dois times, né, corram o risco de rebaixamento ou tem elencos piores? O Bragantino muito mais do que o Corinthians, né, cara? No final a camisa acaba pesando também esse lado e o risco do Bragantino cair é bem maior que o do Corinthians. Falando do jogo em si, cara, é aquilo, é um time que só empata com outro time que não gosta de ganhar. Então, 0x0 foi o resultado mais justo aí, Não tinha como ter outro resultado, né? com certeza. E no clássico carioca, Botafogo e Fluminense empataram em 1-1. O destaque fica pelos 10 jogos que o Botafogo está sem vencer. E temos um pedido especial do meu sogro. Ele tá putaço com o time dele, Botafogo, e pediu para falar muito mal do Pedro Raul, que não tá jogando nada. E aí, Matheus, o Botafogo vai ser rebaixado ou ainda tem jeito? Eu acho que esse ano o Botafogo não escapa não, e não tá jogando nada, nada, nada mesmo. Empatou em casa agora com o Fluminense. E eu acho que esse ano, se nada mudar, se continuar desse jeito aí, não vai escapar não, hein? Sobre falar mal do Pedro Raul, quem é Pedro Raul, cara? Não conheço. Peço desculpa aí, mas eu não conheço não. Não, beleza, então vamos seguir que é melhor. Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Gols de Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Kaiser fez pro Atlético. Que fase do Pedro e Matheus? Não fazendo comparações, porque são ótimos jogadores, né? Mas eu quero te perguntar, nesse momento, numa briga pela posição, você iria de Pedro ou Gabigol? Os dois, arrumava uma formação que botava os dois. Não tem como tirar o Pedro do time não, cara. Tem que dar um banho nele, porque ele tá fedendo a gol. E o Gabigol é o Gabigol, né, mano? Não tem como tirar o Gabigol do time também. Se bem que ninguém é intocável, mas eu iria de um jeito aí que os dois pudessem continuar jogando. E sobre o jogo, boa vitória, cara. Boa vitória do Flamengo. O Flamengo fez um primeiro tempo regular, o segundo tempo já foi infinitamente melhor com a saída do Vitinho e a entrada do Everton Ribeiro, mudou o jogo completamente. O Neneca mais uma vez muito seguro no gol.
E mais 3 pontos aí pro Flamengo aí, embalando aí nessa luta aí pra ir atrás do Atlético Mineiro. Lembrando também que o Atlético estava sem 10 titulares, só o goleiro Santos que era o titular ali. Valeu? Também não tem que reconhecer isso aí também. Beleza, mas eu gostei da sua ideia de jogar com os dois, até porque no último jogo deu muito certo, né? O Gabigol, inclusive, foi bem generoso com aquela assistência lá pro Pedro, mas infelizmente se machucou. Então eu acho que pode sim dar certo os dois juntos, né? Com certeza. Então vamos seguir. O Sport venceu o Bahia por 2-1. Não teve gol ainda do Thiago Neves, mas teve do Brocador. Mais um placar que eu também acertei lá nos palpites. Vou chutar aí no Sport 2-1. Terceira vitória seguida do Sport. E aí, Matheus? O torcedor do Sport pode sonhar mais alto? Ah, sonhar, todo mundo pode sonhar, né, mano? Se é pra sonhar, vamos sonhar alto. Mais um gol aí do Brocador, você né, acertando tudo aí nos palpites. E é isso, mano. 2 times aí do Nordeste aí, que provavelmente vão lutar pra não cair. Mas o Sport aí com essa vitória aí dá um salto aí nessa luta aí contra o rebaixamento. É isso. Parabéns aí. Show. Fortaleza e Atlético Goianiense não saíram do 0-0. Primeiro tempo bem chato, segundo mais movimentado. E com esse resultado os dois seguem no meio da tabela. Matheus, na sua opinião, o que esses times podem brigar nesse brasileiro? O Atlético Goianiense vai acabar lutando para não cair. Tirou pontos aí de times grandes como o Flamengo, como o Vasco, mas vai acabar lutando para não cair. O Fortaleza já vai almejar alguma coisa a mais, uma vaga ali na Sul-Americana, no meio de tabela. Vai ser tranquilo o campeonato com o Fortaleza. Sobre o jogo 0x0, né, cara? Não tem muito o que falar, não. Jogo chato. 0x0 é difícil comentar, né? É. Então vamos seguir. Já que 0x0 é chato de comentar, então vamos falar sobre o jogo do Goiás, né? Bastante gols, como sempre. Mais um jogo com muitos gols, porém mais uma derrota do Goiás. Perdeu de 3-2 para o Santos, teve gol do Marinho, claro. E para variar, esse foi o quarto jogo da rodada que eu acertei. Pensando que vai ser nessa base aí, um jogo movimentado, Santos 3-2, com gol do Marinho, né? Tô com moral nessa rodada, hein, Matheus? É, tá mesmo. Essa foi boa. E se você ainda não conhece o nosso quadro dos palpites, confere aí, vai aparecer no card para vocês. Matheus, o Goiás é nesse momento lanterna do Brasileirão. Você acha justo pelo que vem acontecendo ou o Goiás tem time para sair dessa situação? Cara, é meio difícil falar porque o Goiás, se não me engano, tá com 2 ou 3 jogos a menos. Então, vamos dizer, tudo bem que são jogos difíceis. Um jogo é contra o Flamengo, por exemplo. Mas vamos dizer que desses 3 jogos a menos aí que o Goiás tá, ele ganha 2. Se ele ganhar 2, praticamente ele sai da zona de rebaixamento. Então, eu acho que tem time sim, cara, pra poder sair disso daí. O Goiás, por mais que não seja um time forte, não é time pra estar em último lugar no campeonato, não. E o jogo foi bom, o jogo foi bom. O Santos conseguiu fazer 2x1, virar o jogo com um jogador a menos, depois igualou ali. Teve um do Goiás expulso também. Aí quando estava 10x10 o Santos fez 3x1. Aí o Goiás foi lá, fez 3x2 com um moleque que era do Santos, que é bilhete do ex. No final o moleque empatou o jogo, só que aí Rafael Moura estava impedido, o VAR foi lá e anulou, corretamente, diga-se de passagem. E foi um jogo bem movimentado. Marinho saiu machucado, torcer para que não seja nada grave. E é isso, foi um dos melhores jogos da rodada. Pois é, cara, a gente sempre brinca sobre isso lá no vídeo dos palpites, né? Mas todo jogo do Goiás é movimentado, incrível. E fechando a rodada, o líder Atlético Mineiro goleou o Vasco por 4-1. Quem não deixou dele, né? Dessa vez não teve hat-trick. Destaque para o golaço do Benítez, de bicicleta. E aí eu te pergunto, Matheus, o ramonismo acabou? O Vasco esqueceu como se ganha? Mano, esse ramonismo aí acabou, mano. O Vasco esqueceu como se ganha, o Cano esqueceu como se marca gol. Um golaço aí do Benítez, sim, um golaço de bicicleta, com assistência do Hever também, pra variar. É incrível, tem time bom, o Hever consegue falhar. Um zagueiro ruim demais, meu Deus. E é aquilo, mano, o São Paulo é aquela pegada. Fez um gol, que é o segundo, fez o segundo, que é o terceiro, fez o terceiro, que é o quarto.
Ainda teve chance ainda de ampliar o placar no segundo tempo. O Vasco ainda teve o André expulso, mas terminou 4-1 mesmo. Excelente vitória do Atlético Mineiro. Botou o Vasco mesmo no sufoco lá, não deixou o Vasco jogar. Ainda mais que depois com um jogador a mais ficou difícil, né? Pro Vasco. E é isso, cara. Mais líder do que nunca, galão da massa. É isso, grande campeonato aí do Atlético, né? O 3 não acredita no título do Atlético, né? Mas grande trabalho aí do Sampaoli. Quem sabe, né? Cala a boca aí dos críticos de cavalo paraguaio, né? Vamos ver. Ah, mas é mais que obrigação mesmo do Atlético estar fazendo essa campanha. O time não joga mais nada. Só joga É. domingo Brasileirão. Fica descansando a semana toda, não joga uma Libertadores, não joga uma Copa do Brasil, não joga mais nada, pô. É mais que obrigação mesmo. Não é verdade, dedicação exclusiva ao Brasileirão, né? É isso aí. Então é isso, seus peladeiros. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e tamo junto. É isso aí. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente aí. Se puder depois fazer uma vaquinha aí pra pagar a internet do Alisson, porque é complicado. E é isso aí. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Valeu.